Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. A gente sempre vem trazer um papo descontraído, mas falando muito sério, para a gente pensar e repensar em algumas atitudes nossas e também dos outros. Mas antes, eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho. Gil Vink, Psicologia. Território Lady, Moda para Mulheres Reais. Bi Bardot, Beauty Lounge. E Mano Escobar. Hoje a gente está com a psicóloga Gil Vink. Tudo bom, Gil? Tudo bom, Lívia. E a gente vai falar sobre como identificar um narcisista num momento em que o mundo já há vários anos, mas a cada dia mais, se utiliza dos meios de comunicação para vincular a imagem. Lívia, na verdade a ideia de trazer esse tema é porque as pessoas hoje em dia pesquisam muito sobre narcisista, compartilham muitos reels e questões assim sobre o transtorno da personalidade narcisista. Que as pessoas falam no narcisista e às vezes nem sabem que isso é um transtorno de personalidade. Ele vai se constituindo com a pessoa até que a personalidade esteja completamente formada. Então, não é uma coisa que nasce do dia para a noite, que surge, né? E as pessoas falam muito de questões narcisistas, só que também tem que saber diferenciar o que são traços de uma pessoa narcisista, assim como qualquer outro transtorno de personalidade, e o que é ser uma pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista. Aqui nos bastidores eu disse, eu acho que eu devo ter, eu acho que todo mundo tem um pouco. E você virou e disse assim, é diferente. Porque ter alguns traços, muitas vezes, de um transtorno da personalidade histriônica, transtorno da personalidade narcisista, paranoide, porque existem vários, né, borderline, enfim, são vários os transtornos de personalidade. Ter traços é uma coisa, ter o diagnosticado transtorno de personalidade, aí é que está a diferença. Mas o narcisista, já que hoje em dia falam tanto sobre o narcisista aí na internet, é muito comum, as pessoas também, o fulano ali é aquele narcisista, aquela ali é uma narcisista, a minha mãe é narcisista. Porque hoje em dia tem muito disso. Sentaram lá no consultório, eles têm um problema com alguém, com um amigo, com um pai, com uma mãe, com um irmão, é porque ele é narcisista, né? Já coloca o rótulo, né? Pá! É um narcisista, porque às vezes tu não tá... São pessoas que tu tem uma dificuldade de se relacionar, porque a dificuldade vem da questão da comunicação, muitas vezes. Tem pessoas que acham que tudo tem a ver com ela. Me olhou assim, ela fez isso por causa minha. Não é, né? Pode ser. Não. Isso tem a ver com narcisismo? Pode às vezes ter, mas não que seja uma regra, tá? Mas o narcisista pode ter isso sim. Porque é tão importante que tudo gira ao redor. Só que assim, o narcisista normalmente ele é aquela pessoa que o pessoal fala, por exemplo, por aí que tem o ego inflado. Por que as pessoas dizem que a pessoa tem o ego inflado? Porque ele tem uma necessidade de ser superior ao restante das pessoas que ele vive e convive. Seja no trabalho, seja na família, nas amizades, ele tem que ser aquela pessoa que é superior. Então, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno personalidade narcisista, se ela chegasse aqui com nós agora e a gente estivesse conversando e só cumprimentasse ela assim e continuasse conversando, o narcisista ele já fica... Por que estão me ignorando? Por que estão me tratando assim? Porque ele quer palco, né? Tipo, cheguei, né? Geralmente então, grita mais alto, né? Às vezes. Fala mais alto, toma conta da conversa. Às vezes sim, mas não sempre, né? Porque também, assim, tem muitas características do narcisista e da pessoa com personalidade histriônica que são meio similares, porque o histriônico também tem histriônico. transtorno da personalidade histriônica, são mulheres
normalmente mais em mulheres do que em homens, esse transtorno, uma necessidade de chamar atenção, aquela pessoa que chega e quer causar, né? Mas voltando, que não é a pauta... Chega quer causar. Não, o narcisista também quer essa atenção especial. Então, uma característica muito comum na pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista é que quando ele nota que alguém está se sobressaindo a ele, seja no trabalho ou em qualquer outra área, ele vai ter aquela característica que ele tenta diminuir o outro, tá? Para ele ficar ao menos no páreo. Então, às vezes, o que ele faz, que é muito comum? Ele diminui o outro e ele se exalta, né? Então, tudo nele é melhor, né? A profissão dele é a melhor, ele ganha mais dinheiro, ele tem mais sucesso, o carro dele é muito melhor, a casa dele é fantástica, a empresa dele é a melhor, no caso de ter uma empresa ou não. Tudo nele é melhor, dos outros é sempre diminuído, né? Então, são pessoas que normalmente dão muito bola para marcas, né? Porque eu estou vestindo a marca tal, porque o meu carro é o carro tal, da marca tal, né? Eles estão sempre procurando estar em alta, porque eles acreditam que dessa forma eles se destacam do restante das pessoas que eles vivem e convivem, né? Que daí eles são olhados com um olhar de admiração, porque eles querem ser admirados, os narcisistas, eles querem ser admirados, né? E outra característica é que eles são pessoas que eles são bem intolerantes a críticas. Mas critica todo mundo. Entende? Então, assim, ó, você, por exemplo, se eu chegasse para ti e dissesse, nossa, mas você é maravilhosa, você é fantástica, você isso, você aquilo, só falta dizer, fale mais, fale muito mais. Agora, se inventar de falar assim, bah, Lívia, eu não gostei daquela fala tua ali comigo, ou eu não gostei daquele comportamento teu comigo, Meu Deus. Não é mais amigo, já não é mais amiga. Não, é capaz de te bloquear, é capaz de fazer qualquer coisa. Tu levantou uma leve crítica, porque o narcisista, ele tem uma dificuldade muito grande também de pedir desculpa. Tu não vai ver um narcisista pedir desculpa, a não ser que, se ele não pedir essa desculpa, ele vai perder alguém que é importante para ele, ou um parceiro, ou um cargo da empresa, alguma coisa nesse sentido, aí ele pede, mas aquilo é a caro custo. Eu não sei você, mas eu estou gostando do papo, e infelizmente a gente identifica no círculo de amigos algumas pessoas, até daqui um pouquinho. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco do seu programa Saúde, fervendo hoje, estamos falando sobre como identificar um narcisista. Isso, uma pessoa... Vamos continuar? Isso Centro aí. das atenções,
A última palavra dessa pessoa tem que ser. Isso, normalmente a última palavra é dela. É uma pessoa que normalmente, assim, se ela chegar numa viagem, num restaurante, em algum local que ela for, se ela não for tratada como ela acha que ela deveria ser tratada, elas são pessoas que normalmente elas sentem muita raiva. Uma raiva assim, ó, desmedida, e elas vão manifestar como daí, por causa desse tratamento que elas acham que não estão estendendo o tapete vermelho para ela ali. Normalmente elas vão se tornar arrogantes, vão ser grossas, hostis, pessoas assim que, se ela puder dar até uma humilhadinha no garçom, em algumas pessoas assim, ela vai fazer isso, né? Porque a maneira, ela vai se tornar uma pessoa mais reativa nesse sentido, né? Outra característica que a gente nota é que eles têm muita desregulação emocional, uma dificuldade de estabilizar, de lidar com essa raiva que vem desmedida, e a mesma coisa, a dificuldade de lidar com a tristeza, porque às vezes eles ficam tristes, justamente por as coisas não correrem como eles acham que deveriam de ocorrer, né? Porque que esse é um dado que vai surpreender algumas pessoas. O narcisista, ele é uma pessoa que muitas vezes ele se autocritica muito, mas é ele para ele mesmo? Ah, não coloca. Ele pode, porque o narcisista, ele é o tipo da pessoa que no fundo, lá no fundo, que Deus o livre alguém ficar sabendo que eu sou assim, ele tem um ego extremamente frágil. É como se fosse uma casca, uma armadura, essa coisa dessa prepotência, de achar que é superior, de achar que tem que diminuir o outro e ele se saltar, porque de dificuldade de lidar com isso. No fundo, lá bem no fundinho, o narcisista... Tá escondido. Ele tem um ego muito frágil. Ele mesmo muitas vezes se auto-vitimiza, se diminui, porque ele tem muita dificuldade. Em off. Em off. Ele pode se diminuir. Os outros, jamais. Tu perde o amigo, tá? Se isso acontecer, tu perde o amigo. Mas o narcisista tem como ter amigos? Verdadeiros? Olha, normalmente, boa parte dos narcisistas são pessoas bem-sucedidas, tá? Porque ele, assim, ó, se ele precisar usar a tua mente como um trampolim mental para ele poder alcançar um cargo, conquistar coisas, ele vai fazer, porque eles são pessoas bem manipuladoras. Eles têm uma característica de manipulação muito forte, porque ele não mede esforços para aquilo que ele quiser alcançar, principalmente se for para ele se sobressair, porque ele tem uma necessidade disso, porque como eu estava falando, lá no íntimo que ninguém me escute, sabe, aquela coisa, ele não se acha tudo isso que ele pinta, né? Então, assim, são pessoas que normalmente vão dar bola para ter, assim, o último lançamento do último carro, de ganhar muito dinheiro, porque como eles têm essa característica de serem bem-sucedidos normalmente nessa parte, as pessoas, muitas vezes, que vão se aproximar deles, são pessoas um pouquinho mais interesseiras e que vão também de olho ali no que ele vai poder proporcionar ou no status que vai ter por estarem andando com esta pessoa. Porque ele também procura muitas vezes andar com pessoas da elite, né? Mas sempre tentando aquela coisa. Então, assim, tem essa característica também no narcisista, não em todos, porque alguns não conseguem fazer parte desse mundo, mas ele vai tentar, ou ao menos morre tentando. Ou ao menos no meio dele ser o destaque. Isso ele precisa, né? Porque é uma necessidade intrínseca dele isso, né? Por causa desse ego frágil justamente que ele possui. Não importando se usar as costas do amigo. A pessoa como um trampolim, se precisar usar a pessoa como um trampolim mental, dele entrar na tua mente. Às vezes, inclusive, uma característica que eu já observei nos narcisistas, no próprio consultório, é que se ele precisar,
Tipo assim, ele tá com inveja de tal amigo, tá? Ele tá com um problema ali, essa pessoa, ela é mais do que eu, ela tá sobressaindo a mim. Se ela puder pegar outros amigos e tentar demonstrar que aquela pessoa é uma pessoa ruim, ele vai fazer, porque ele quer continuar na pauta de ser o melhor ali naquele ambiente com aquelas pessoas. Aquela pessoa entrou e a partir do momento que aquela pessoa entrou, ela tá apagando o brilho dele. Então, ele muitas vezes, se ele puder articular de usar a mente dos outros para conseguir diminuir esta pessoa ou fazer as pessoas acharem que aquela pessoa é uma pessoa má, né? Tipo, eu não gosto dessa pessoa é isso, é aquilo. E na verdade, às vezes ele chuta que essa pessoa é tudo que na verdade ele é. Essa pessoa se acha, essa pessoa é uma arrogante, essa pessoa é um isso, e na verdade ele tá falando dele como se fosse um espelho ali, falando da outra pessoa, mas é uma coisa que na verdade é ele que é. O complicado é que é sem motivo ou com motivo. Porque, por exemplo, a pessoa pode não trabalhar na mesma área que aquela pessoa, mas mesmo assim ela não quer, porque de repente o cara ou a mulher é mais benquista, talvez. É que pro narcisista um motivo é essa pessoa se destacar mais do que ela em alguns aspectos. Mesmo que não seja ou é mais bonito ou bonita, ou é porque tem uma profissão melhor, ou é porque tem mais dinheiro, ou é porque as pessoas estão gostando dessa pessoa nova que chegou no local e dando atenção. É uma doença. É um transtorno de personalidade, né? E na fase adulta a gente observa que às vezes eles podem ter algumas comorbidades associadas, então às vezes não se trata do transtorno, porque o transtorno da personalidade narcisista ele não é considerado uma patologia, é algo ali que não ocorreu certo no processo de desenvolvimento, porque ele é um transtorno de personalidade, é a questão do funcionamento da pessoa, né? Nossa, eu não sei vocês, mas o terceiro bloco vai ter que render, a gente volta já. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos para o terceiro bloco, aquele que vem, fervolando aqui na TV Passo Fundo. Antes, vamos agradecer aos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Gil Vink, psicologia. Território Lady, moda para mulheres reais. Bi Bardot, Beauty Lounge. E Mano Escobar. Quais são as causas desse transtorno, né? Da personalidade narcisista? Bem, na verdade existe N fatores causais, né, que se fala, quando se fala desses diagnósticos assim. No caso do transtorno da personalidade narcisista, tem a questão genética, né, porque normalmente tem alguém na família que já tinha esse diagnóstico, né. Existem estudos hoje mais atuais que mostram que as pessoas que têm o transtorno da personalidade narcisista, elas têm uma diminuição da quantidade de massa cinzenta na ínsula anterior esquerda do cérebro. Então tem mais isso? Tem isso. Então, assim, nessa região é justamente a região que é responsável pela questão das nossas emoções, da nossa empatia, da nossa compaixão, dessas coisas. Porque o narcisista, ele é uma pessoa que ele não é empática, tá? Não escuta o outro. Não, ele não consegue se colocar no lugar do outro.
Tanto é que quando ele faz, como eu falei nos blocos anteriores, que ele se torna, por achar que ele não está sendo tratado como ele deveria, mais arrogante, mais frio, mais faz joguinho de silêncio, fecha a cara e algumas coisas assim que ele faz, isso quando ele não é realmente grosso, né? Ele tem essa tendência de, como é que eu vou te explicar? Ele não consegue daí notar de se a outra pessoa ficou ferida com alguma coisa que ele disse durante um surto de raiva dele, de uma grosseria, de uma hostilidade, do porquê que essa pessoa está assim agora. Mas na verdade, porque na será que ele não fez para isso? Na verdade ele fez, mas ele não acha que ele agiu errado, a pessoa mereceu, tu entende? Meu Deus. Então se a pessoa mereceu, na cabeça dele é assim, se a pessoa mereceu, ela tinha que ouvir isso, por que agora ela tá braba comigo? Né? Porque na cabeça dele... E daí não aceita. Então assim, ele não consegue ter uma empatia que foi desmedida a questão, a pessoa nem fez nada para ele. Às vezes ele pode ficar bravo por causa de algo que aconteceu com terceiros, assim. Aí vai depender. Porque, por exemplo, se essa pessoa que alguém fez alguma coisa, é alguém da tribo dela, que nem eu digo ali, isso, que é uma pessoa que toda hora tá inflando ela, que tá agradando, que coisa e tal, aí tipo assim, ela é capaz de se ofender por causa dessa outra pessoa, mas na verdade não é por causa da pessoa, é porque essa pessoa é como se fosse um alinhado, essa pessoa é uma pessoa que fica massageando o meu ego, que eu adoro esse termo que estão usando muito na internet, aí agorizada agora, então ela é capaz de se ofender por aquilo ali. Entendeu? Então, às vezes, ela pode ser mais grossa, mas ela tem uma dificuldade de perceber por que o fulano agora tá assim comigo. Ela tem uma dificuldade de notar a gravidade daquilo que ela causou, do que ela disse, ou da forma que ela tratou a pessoa, né? Então ela simplesmente acha que o problema está na pessoa, porque ela não consegue ter empatia, dizer, bah, mas eu não achei legal, porque como eu disse, eles não vão pedir desculpa. É só se realmente ele foi perder algo que é muito importante para ele, como um relacionamento, um emprego, alguma coisa que é de valor para ele, porque daí tem interesses particulares dele envolvido. Aí ele perde. Agora, simplesmente pela questão de empatia, de dizer, bah, eu não agi legal com essa pessoa, bah, eu me estourei, ele não vai lá pedir desculpa. Quem está nos assistindo, de repente está pensando mesmo que eu, seria falta do que fazer? E às vezes essas pessoas têm muitas atividades e mesmo assim não acham... Não é questão de falta do que fazer, é um porque eu penso que precisa estar com a mente ocupada com coisas que são palpáveis, necessárias, coisas que a gente precisa vivenciar e trabalhar principalmente. Mas eles muitas vezes eles como é que usa o tempo? A cabeça fica louca ali dentro. É uma briga o tempo todo. A pessoa tem uma briga interna, assim. Só assim, ó, dentro da questão do que causa, que também tem nos achados por aí de estudos, são pessoas que a questão de modelação. Uhum. O modelo dos pais, dos cuidadores, às vezes, como tem questão genética, né, eles podem ter pego aquela maneira desse funcionamento desse familiar, né, então assim, tipo assim, se o pai era um narcisista, a mãe era uma narcisista, elas se tornaram narcisistas, porque além dela ter a questão genética, né, aí ela tem um modelo, porque os nossos pais, os nossos cuidadores, eles vão influenciar muito nos aspectos da nossa personalidade e de como a gente vai agir para a vida, porque nós aprendemos com eles. Então, existe este dado. Outro dado que existe é que algumas pessoas que na infância ou foram muito elogiadas em demasia, de forma injustificável, tá? Ou muito rebaixadas, muito humilhadas, muito maltratadas e inclusive em alguns casos até casos de abusos de maus tratos, tá? Então existem esses dois parâmetros aí que também podem auxiliar no desenvolvimento. E dentro do tratamento do transtorno, né? Em primeiro lugar, por que é difícil o tratamento? Porque o narcisista é uma pessoa que normalmente ele não busca tratamento. Eu ia dizer que não vai, tá tudo certo, ele é o senhor de tudo. Isso, normalmente ele não busca tratamento, ele só vai buscar tratamento caso ele vá perder algo que é de muito valor. Então, se ele está com um problema muito sério no relacionamento, ele vai buscar uma terapia.
Mas o fato é que a terapia não é para ele, a terapia é para o outro. Então, por exemplo, se é no casamento, ele busca terapia, ele vai chegar lá, ele vai detonar o outro e ele vai ver se arruma um jeito de trazer esse outro para terapia, ou que o terapeuta explique uma mágica de como ele manipular esse outro para convencer esse outro a se manter com ele Isso no dá um filme, relacionamento. né? Isso dá um filme. Então, assim, outra dificuldade é que normalmente quando eles vêm para tratamento, né, ou se ele vai perder um emprego, tem alguma coisa que ele vai perder que tem valor para ele. Então, assim, outra coisa que pode acontecer é que ele, muitas vezes, ele já tem comorbidades associadas com esse transtorno da personalidade narcisista, que daí sim são patologias. Então, ele pode ter um alcoolismo, ele pode ter outras substâncias psicoativas que ele se viciou. Os remedinhos? Ele pode ter várias questões aí que ele se viciou, ele pode ter... Falta de alguma vitamina, talvez? Já que afeta um lado do cérebro. Vitaminas, eu não li nada sobre a questão de vitaminas, mas assim, ele pode ter comorbidades, pode ter transtornos compulsivos também, como compras, várias questões nesse Fofoca. sentido. E a terapia, na verdade, no que vai se trabalhar em terapia? No desenvolver, tentar auxiliar essa pessoa a desenvolver mais a empatia, melhorar essa comunicação e ele aprender a lidar com críticas. E sofrer menos aquele lá dentro escondido. Exato. Isso que é importante. Isso tudo muitas vezes está agarrado às crenças centrais que ele vai ter alguma, que pode ser uma crença central de desvalia, desvalor ou desamor, né? Que pode funcionar como pano de fundo para tudo isso que está acontecendo. Então, trabalhar com ele a habilidade social de aceitar críticas, da empatia, de como as outras pessoas se sentem diante das coisas que ele faz e tirar ele tanto do foco central. O que a gente tira dessa aula hoje, né? Muita coisa, observar, se olhar para dentro. Empatia deve ser exercitada o tempo todo, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem uma pessoa que está com problema e às vezes não está de bem com a vida naquele dia e daí ainda chega um narcisista no mundo aí e terra arrasada tudo. Vamos pensar, sempre olhar para dentro e procurem a Gil Vink para fazer o tratamento, sim, não é vergonha, é evolução. Até a próxima. Até a próxima.